Dia cheio, muitas notícias para que a gente possa analisar e a gente abre, inclusive, falando dessa reportagem muito importante aqui da Carla Araújo, falando sobre a expectativa da denúncia que vem por aí, né? A gente vem falando aí sobre essa expectativa da denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E claro que vai sobrar para muita gente, vai sobrar para os militares, né? O Quartel-General do Exército acompanha a expectativa de que a Procuradoria-Geral da República apresente ao Supremo, ainda nesta semana, a denúncia contra Bolsonaro e outros indiciados pela Polícia Federal na tentativa de golpe. E o que a Carla traz aqui é que os militares que praticaram desvio ético, indisciplina e até mesmo produziram provas contra si, estão receosos. A Justiça Militar também pode participar das próximas etapas do julgamento. Há a possibilidade, inclusive, da perda de patente em um cenário inédito envolvendo um general 4 estrelas como o Braga Neto, que está absolutamente mergulhado nessas denúncias. Vamos lá, Josias, olhando aí desse ponto de vista dos militares, o que esperar da denúncia de Gonet envolvendo os militares? Bom, uma denúncia que se espera seja também dura, né? Dura em relação ao Bolsonaro e também aos seus cúmplices militares, né? Nesse inquérito sobre a tentativa de golpe, Fabíola, os militares que sentaram praça naquilo que o Bolsonaro chamava de minhas Forças Armadas, eles foram divididos em dois pelotões. Num, há 25 golpistas escancarados que marcham na direção do patíbulo. Dos 40 indiciados, 25 são fardados. E no outro pelotão há 2 legalistas, bem envergonhados, mas se comportaram como legalistas, que colocaram a corda no pescoço do Bolsonaro e, por tabela, dos próprios companheiros de farda, né? O general Freire Gomes é o protagonista desse segundo grupo, comandava o Exército, quando Bolsonaro tramou a virada da mesa, e ele se recusou a avalizar a minuta do golpe, junto com ele o comandante da Aeronáutica, e esses dois estão escapando dessa denúncia. O resto, os outros cúmplices militares do Bolsonaro, o que se espera que sejam muito esmiuçadas e bem tratadas as provas que foram recolhidas pela Polícia Federal, não é, Fabíola? Em algum momento, eu antevejo uma divisão entre o Bolsonaro e esses seus cúmplices de farda. A defesa do Bolsonaro não orna com a defesa dos seus cúmplices. Cada um vai puxar a corda para um lado e, muito provavelmente, durante o desenrolar da futura ação penal, né? Ainda é um inquérito, vai virar nos próximos dias uma denúncia, depois uma ação penal. No curso da ação penal, é bastante provável que o Bolsonaro e os seus cúmplices de farda, eles se dissociem, eles se distanciem, um jogando contra o outro, né? Isso já foi insinuado nessa fase ainda, depois, a fase pós-indiciamento. Um dos advogados do Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, ele disse numa entrevista que aquela evidência recolhida pela Polícia Federal de que houve, inclusive, a elaboração de um plano para assassinar o Lula, o vice, Geraldo Alckmin, e também o ministro Alexandre de Moraes, que o beneficiário dessa trama, os beneficiários seriam os militares que compunham ali um colegiado que se organizaria no Palácio do Planalto, e o Bolsonaro não estava entre esses beneficiários. Estava lá o Braga Neto, estava lá o Augusto Heleno, né? E estava lá também o sujeito que operacionalizou esse plano, que é o general Mário Fernandes. Então ele falou, o Bolsonaro não sabia nada disso, o próprio Bolsonaro falou, assassinato é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Então ficou evidente que em algum momento eles vão se dissociar, né? Em relação ao papel institucional das Forças Armadas, hoje não resta ao Exército e à Marinha, sobretudo, é residual a participação da Aeronáutica, mas não resta às 3 forças, havendo condenação de militares,
não resta senão a alternativa de expulsá-los, não é, Fabíola? Nós vamos demorar um tempo ainda para ver isso, porque depois da condenação criminal, que provavelmente ocorrerá no âmbito do Supremo, esses militares terão que passar por procedimentos internos lá nas suas respectivas forças. Isso vai passar pela Procuradoria, pelo Ministério Público Militar, depois pelo Superior Tribunal Militar. Então, a expulsão é um processo que vem depois da condenação criminal, deve demorar um pouco mais, mas no final dessa linha, Fabíola, o que se espera é que todos esses militares que têm envolvimento direto junto com o Bolsonaro nessa tentativa de golpe, que eles sejam expulsos, né? Não é possível manter essa gente e eles continuam lá, dentro do contra-cheque, continuam sendo remunerados pelo contribuinte. Isso precisa acabar. A reportagem da Carla traz bem esses bastidores, né? E o receio também da imagem dos militares, né? E alguns dizem que talvez o preço, que vai ser alto, né? Vai ser perder a patente, né? Que é exatamente isso aí que você também está trazendo, ô Josias, as consequências disso, a limpeza, de repente, né? Para que a imagem dos militares não seja ainda mais afetada. O que disse uma das fontes, a Carla, vamos ver se após a condenação eles terão condições morais de manter suas patentes. Você acha que vai chegar por aí, vai chegar nisso, ou Sakamoto? Pode ter aí general que vai perder patente? Fabiola, seria uma excepcional oportunidade para o Exército, para as Forças Armadas de uma maneira geral, fazerem uma espécie de limpeza nas suas fileiras, mostrando que as Forças Armadas de hoje estão dissociadas daquele monstrengo que foi responsável pelo golpe de 64. Né, as próprias membros das Forças Armadas dizem ainda que muita gente na política, na sociedade, vê as Forças Armadas com desconfiança por conta do comportamento extremista de parte de seus membros, né, seja da cúpula, seja da base, né, muitos deles de caráter golpista. Então seria uma oportunidade sensacional e incrível. Por quê? Porque a justiça condenando esses militares, né, por conta da participação da tentativa de golpe entre 2022 e 2023, as Forças Armadas poderiam simplesmente utilizar essa decisão, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, para correr com isso. É claro que após uma condenação pelo STF, tem todo um trâmite que também passa pela Justiça Militar, né? Mas seria digamos, não vou dizer uma afronta, mas seria um tanto quanto esquizofrênico se eles forem condenados pelo Supremo e depois inocentados em alguma instância de Justiça Militar ou pelo Superior Tribunal Militar. Né? E tem uma outra questão, ou seja, primeiro, para as Forças Armadas é uma excelente oportunidade, né? Mas são muitas pessoas, né? Tem muita gente da reserva que é grande. A gente teve, por exemplo, o general Augusto Heleno, o general Estevão Teófilo, general Laércio Virgílio, general Mário Fernandes, general Newton Diniz, não perco a conta, general Paulo Sérgio Nogueira, general Braga Neto, almirante Garnier, para falar só do pessoal que é estrelado, que é mais estrelado, né? Isso sem contar os coronéis, tenente coronel, major, capitão, o pessoal de patentes mais abaixo, outros oficiais e por aí vai. Mas o Exército tem uma quantidade muito maior de generais, pessoas que trabalham de forma íntegra, pessoas que não participaram do golpe. Então, seria uma excelente oportunidade. E outra questão também, Fabiola, a expulsão pode evitar uma dor de cabeça para o Exército, que é o quê? Que é garantir sala de Estado maior para todo esse pessoal estrelado que for preso. Hoje o general Braga Neto está numa sala, né, de Estado-Maior lá no Rio de Janeiro, né? Tá com ar-condicionado, tá com geladeira, tá com o que seria considerado em outras celas mordomias, mas tá lá numa prisão preventiva, né, dentro. Imagina-se que se eles não forem expulsos das fileiras das Forças Armadas, todos eles, pelo menos todos os generais, terão direito às suas salas de Estado-Maior, ou seja, cumprirem a pena dentro de quartéis, o que é bem
bem possível que seja solicitado, demandado e atendido, cumprir a sua pena dentro de quartéis e não na Papuda, por exemplo, e não em outras penitenciárias, né, federais ou estaduais. Então, e aí é um problemão, porque você vai ter gente condenada, cumprindo pena nos quartéis, servindo como um incômodo muito grande para as Forças Armadas. Então, para que o Exército não vire hotel de condenado, seria muito positivo se os golpistas fossem expulsos do Exército, fossem expulsos das Forças Armadas. Vamos ver se isso vai realmente acontecer, né? As expectativas... aquele meme que tem em todos os lugares, né? Expectativa e realidade, né, Saca? Qual é a expectativa e qual é a realidade em relação a tudo isso, né? A gente tem ouvido aí muitas informações que chegam por parte da imprensa de apuração do que pode vir nessa denúncia, e aí cria expectativa nas pessoas, mas vamos para a realidade. Bom, tem também a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, né? Ontem ele participou de um evento, acho que foi alguma palestra que ele estava concedendo, e aí falou a respeito do que pode vir de denúncia e como que o Supremo Tribunal Federal também vive nessa expectativa, né? E ele disse que qualquer eventual denúncia da PGR contra Bolsonaro será analisada pela Corte com seriedade e sem visão politizada. Ele disse, se o Procurador-Geral da República vier a oferecer denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. O processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido. Se não tem prova, você decide num outro, foi o que disse Barroso. A minha visão do direito, em geral, não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade, no que é certo, no que é justo, no que é legítimo. É isso que eu acho que o tribunal deve fazer.